aí na minha bibliografia, né? Uma obra também bem importante aqui para o nosso curso. Isso aqui foi publicado pela primeira vez em 1969. Então, aí, 36 anos depois da publicação da obra do Gilberto Freire. Vejam o que nós lemos aqui. Os portugueses que emigravam para o Brasil, mesmo os que eram camponeses simplórios, não tinham a mínima intenção de fazer qualquer trabalho manual naquilo que lhes era descrito como uma nova terra prometida, se pudessem de qualquer modo evitá-lo. A consequência inevitável foi que, quando descobriram que os ameríndios não estavam dispostos a trabalhar para eles como trabalhadores agrícolas a longo prazo ou como servos ligados à terra, tentaram forçá-los a fazê-lo como escravos. Obtiveram tais escravos, em parte através do resgate ou da compra de cativos capturados nas frequentes guerras intertribais, e em parte através de incursões diretas nas aldeias ameríndias, que eram real ou supostamente hostis aos colonos. Aqueles casos, então, de hostilidade comprovada ou suposta de populações ameríndias, permitia-se a escravização desses ameríndios pelos colonos europeus. A escravização dos ameríndios foi categoricamente proibida pela coroa em 1570, a não ser nos casos em que pudessem ter sido capturados numa chamada Guerra Justa ou em tribos de canibais. Esse decreto não foi tomado muito a sério pela maioria dos moradores, etc. e tal. A solução surgiu com a expansão e a intensificação do já existente comércio de escravos negros com a África Ocidental. Vejam, o já existente comércio de escravos negros, isso é uma constatação. Esses escravos tinham já sido utilizados em grande escala para desenvolver várias das ilhas do arquipélago de Cabo Verde e, em menor escala, da Madeira e até das regiões meridionais de Portugal. Estavam também a ser exportadas grandes quantidades de escravos negros para as Antilhas e para o Império Espanhol do Novo Mundo, em meados do século XVI. Mas a utilização mais espetacular e mais bem-sucedida do trabalho escravo negro foi proporcionada pelas ilhas de São Tomé e Príncipe. São ilhas portuguesas no Golfo da Guiné. O solo e o clima de São Tomé mostraram ser muito favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, e a ilha experimentou um notável progresso econômico durante a maior parte do século XVI, com o rápido aumento da procura europeia de açúcar. A indústria açucareira de São Tomé estava florescente em 1530, a população aumentou cerca de 5.000 arrobas nesse ano, etc. O que nós temos aqui? Nós temos a introdução de uma questão de produtividade associada a uma experiência escravocrata. Isso é valorizado, então, na obra do Boxer, que não obstante, vê ainda elementos biologizantes na explicação dessa história. A questão da indisposição dos índios para o escravo. Não se trata de uma indisposição, porque afinal de contas, ninguém está preparado para esse tipo de trabalho. Sim, é uma indisposição para um trabalho que, uma vez estabelecida essa indisposição, conduz às tentativas de trabalho forçado. Mas ninguém aceitou esse trabalho forçado individualmente, sejam ameríndios, sejam africanos. O que houve foi a imposição de uma lógica. Essa lógica tem a ver, então, com o que ganha relevo aqui na interpretação do Boxer, que é a experiência portuguesa nas ilhas do Atlântico africano. A experiência deu certo, e essa experiência, então, que será transplantada para a América. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Repito, paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. O tráfico não é consequência da escravidão africana colonial, mas é causa da escravidão. Por quê? Porque o que explica, então, a adoção da mão de obra de origem africana, que é uma mão de obra escrava, é a rentabilidade, a lucratividade do comércio dos próprios trabalhadores. Havia necessidade, diz o Novaes, claro, todo mundo sabe, havia necessidade, então, de trabalhadores braçais.
Os portugueses eram pouco dispostos a esse trabalho braçal, não porque fossem preguiçosos, mas porque eles vinham de uma sociedade que nutria desprezo pelos ofícios manuais. Isso é